Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal. Hoje vamos mergulhar em um tema que gera muita curiosidade, especialmente nesta época do ano. Se você já reparou enquanto seus vizinhos católicos estão evitando carne vermelha na Sexta-feira Santa, seus amigos evangélicos ou protestantes podem estar fazendo um churrasco em família ou apenas tratando o dia como um feriado comum de reflexão. Por que existe essa diferença? Afinal, os dois grupos não acreditam na ressurreição de Jesus? A resposta curta é: sim, ambos celebram o mesmo evento central, mas o como e o porquê por trás dos rituais revelam séculos de história, teologia e tradições diferentes. Neste vídeo vamos entender por que os católicos não comem carne na Sexta-feira Santa, por que os protestantes geralmente não seguem essa prática, como cada grupo enxerga o significado da Páscoa. 2. A tradição católica, o jejum e a abstinência. Vamos começar pelo lado católico. Para entender a Sexta-feira Santa, precisamos falar da Quaresma. O que é a abstinência de carne? Para a Igreja Católica, a Sexta-feira Santa é um dia de profundo luto e penitência. É o dia em que se recorda a crucificação e morte de Jesus. A prática de não comer carne, especificamente carne vermelha ou de aves, é chamada de abstinência. Nota histórica: antigamente a carne era considerada um alimento de celebração de banquetes, um artigo de luxo. Já o peixe era o alimento dos pobres, algo simples. Por que o peixe? Muita gente brinca que peixe também é carne, e tecnicamente é. Mas para a lei canônica da Igreja, a distinção é entre carne de animais de terra e animais de sangue frio. O objetivo não é comer algo gostoso, como um banquete de frutos do mar caro, mas sim fazer um sacrifício. É abrir mão de algo prazeroso em união com o sacrifício de Cristo na cruz. A teoria do fazer memória. Os católicos seguem o calendário litúrgico de forma muito rigorosa. A Sexta-feira Santa faz parte do Tríduo Pascal. Para o católico, o ritual ajuda a entrar na história. Ao sentir o desconforto de não comer o que gosta, o fiel é lembrado do sofrimento de Jesus. É uma forma física de oração. 3. A visão protestante. Por que eles não seguem o ritual? Agora mudando o foco. Se você for a uma igreja batista, presbiteriana ou pentecostal, raramente ouvirá uma proibição sobre comer carne. Por quê? O princípio da sola scriptura, somente a escritura. A reforma protestante que aconteceu lá no século XVI com Martinho Lutero, trouxe um princípio fundamental. Se não está explicitamente na Bíblia como ordem para a igreja, não é obrigatório. Os protestantes argumentam que no Novo Testamento, não existe nenhum mandamento de Jesus ou dos apóstolos ordenando que os cristãos se abstenham de carne em dias específicos. Eles citam passagens como Colossenses 2:16, que diz: portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festa religiosa. O conceito de sacrifício único. Para o protestante, o sacrifício de Jesus foi completo e suficiente. Muitos acreditam que impor sacrifícios físicos, como não comer carne para agradar a Deus ou fazer penitência, pode diminuir o que Jesus já fez. Eles celebram a Páscoa com foco na liberdade. Foco na ressurreição, não no luto. Enquanto o catolicismo dá uma ênfase visual e ritualística muito forte à paixão, o sofrimento, o protestantismo tende a focar quase que exclusivamente na ressurreição. Por isso, a Sexta-feira Santa para muitos protestantes é um dia de culto e gratidão, mas sem as proibições alimentares. O feriado é visto mais como uma oportunidade de comunhão familiar. 4. Diferenças na celebração da Páscoa. Além da comida, a forma de celebrar o domingo também muda. Católicos celebram a Vigília Pascal no sábado à noite, uma das missas mais bonitas e ricas em símbolos: fogo, velas, água. Há uma cronologia clara: o luto da sexta, o silêncio do sábado e a explosão de alegria no domingo. Protestantes geralmente focam no culto de ressurreição ou cantatas de Páscoa. Muitas igrejas realizam o culto da alvorada bem cedinho, para simular o momento em que as mulheres chegaram ao túmulo vazio. Curiosidade: o uso de símbolos como coelho e ovos de chocolate é visto de forma parecida por ambos. A maioria das lideranças, tanto católicas quanto protestantes, vê essas coisas como tradições culturais seculares não religiosas, mas que podem ser usadas para ensinar sobre nova vida. 4.1. O peso da tradição versus o peso da liberdade. Aprofundamento.
Sugestão de imagem: de um lado uma catedral gótica, do outro uma igreja moderna ou um estudo bíblico em casa. Para a gente entender por que um grupo segue um ritual e o outro não, precisamos falar sobre o conceito de tradição. Na Igreja Católica, a tradição tem um peso muito próximo ao da Bíblia. Eles acreditam que o que foi passado pelos primeiros padres da Igreja e pelos concílios ao longo dos séculos é uma guia segura para a fé. Por isso, quando o Papa ou direito canônico estabelece a abstinência de carne, o fiel católico vê isso como um ato de obediência e unidade com milhões de outras pessoas ao redor do mundo. Já no lado protestante, o pensamento é: se eu fizer isso apenas por tradição, tem valor? O foco está na intencionalidade individual. Muitos pastores ensinam que é melhor comer carne com o coração grato do que comer peixe resmungando ou apenas seguindo uma regra social. Para o protestante, a espiritualidade é menos sobre formas externas e mais sobre a disposição interna do coração. 4.2. A Santa Ceia. O ponto de encontro e divergência. O momento em que as duas vertentes se aproximam muito na Páscoa é a celebração da Ceia do Senhor ou Eucaristia. Mas até aqui, o jeito de fazer é diferente. Na Quinta-feira Santa Católica, existe a celebração do lava-pés lembrando o serviço de Jesus. É uma liturgia densa, onde se acredita na transubstanciação, que o pão e o vinho tornam-se em substância, o corpo e o sangue de Cristo. No culto de Páscoa protestante, a ceia é geralmente vista como um memorial. É o momento de fazer isso em memória de mim. Algumas igrejas usam o suco de uva em vez do vinho e focam na reflexão comunitária sobre o sacrifício. Embora o ritual mude, o objetivo de ambos na semana da Páscoa é o mesmo: reconhecer que o pecado exigiu um preço e que esse preço foi pago no Calvário. 4.3. Por que o peixe virou o substituto oficial? Você já se perguntou por que, se o objetivo era o sacrifício, as pessoas comem banquetes luxuosos de bacalhau? Historicamente, a Igreja Católica não impôs o peixe porque ele era especial, mas porque ele não era carne. No latim, o termo usado era carnis, que se referia aos animais de sangue quente. Na Idade Média, o peixe era abundante e barato, então comer peixe era sinal de humildade. Com o passar dos séculos, isso virou uma tradição cultural tão forte que mesmo em países onde o peixe é mais caro que a carne, como em algumas regiões do Brasil, o costume permaneceu. O protestantismo, ao romper com as leis canônicas, decidiu que a dieta não deveria ser uma régua para medir a santidade de alguém. Baseando-se no ensinamento de Jesus em Marcos 7, 18-19, onde ele diz que o que entra pela boca não torna o homem impuro. Então, agora você já sabe, a diferença não está na falta de respeito de um ou no excesso de regras do outro. São formas diferentes de honrar o mesmo evento histórico e espiritual. O católico olha para a Sexta-feira Santa e diz: eu vou sofrer um pouco com Cristo para valorizar o seu sacrifício. O protestante olha para a mesma data e diz: Cristo já sofreu por mim, eu vou celebrar a liberdade que ele me deu. Independentemente da sua religião, ou mesmo se você não tiver uma, a Páscoa é um momento que nos convida a pensar sobre renovação, perdão e a possibilidade de recomeços. E agora eu quero saber de você: na sua cidade, o comércio para totalmente na Sexta-feira Santa? Você segue alguma dessas tradições por causa da sua família, mesmo não sendo religioso? Deixe seu comentário aqui embaixo, vamos trocar uma ideia. Não saia sem conferir os outros vídeos do canal sobre história das religiões e curiosidades culturais. Um forte abraço, uma excelente Páscoa para você e sua família, e até o próximo vídeo.